Boa tarde para todos. Novamente estamos transmitindo o nosso estudo de Joana de Ângeles. Ficamos aí um período, praticamente um mês, do último estudo, e nós estamos na obra O Despertar do Espírito, hoje tratando do tema o superconsciente. E como de hábito, nós vamos fazer uma introdução através de um comentário de uma obra de Emmanuel, que é o livro Cartas de Paulo comentadas por Emmanuel, primeira carta a Coríntios, capítulo 14, versículo 8, que diz o seguinte: toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Então vamos aqui fazer algumas observações para iniciarmos o nosso tema, o superconsciente. Emmanuel nos convida a refletir daquilo que é imprescindível estarmos conscientes na nossa busca de sintonia e de vivência com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E ele diz o seguinte, que nesse trabalho de esforço íntimo, toda modificação para melhor reclama luta, e tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Então nós somos chamados ao desafio do burilamento íntimo, do esforço de melhoria pessoal. E a espiritualidade benfeitora nos deixa bem claro que é preciso termos vontade, porque vai exigir esforço. Há todo um passado de experiências encarnatórias, aonde estabelecemos, através do mau uso do livre-arbítrio, caminhos de vícios e de trevas. E agora, ao nos depararmos com a proposta de renovação do Evangelho do Cristo, temos um desafio e vitórias inúmeras a conquistar, que é todo esse trabalho de remodelagem, de modificação daquilo que antes foi mantido por nós reiteradas vezes como interesses, caminhos de felicidade e que na verdade eram de ilusões. Agora esse trabalho que cada um tem que realizar consigo mesmo, que está muito bem expresso naquela passagem do Evangelho de Marcos, aonde o Mestre diz o seguinte: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Ali estavam fundamentados esse esforço de luta, de trabalho que Emmanuel aqui nos convida a refletir. Continuando. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Essa preparação, ela nos é fornecida em termos de instrumentos pela revelação espírita do Consolador prometido da forma mais ampla possível, para que, de fato, ao termos na presente encarnação topado com o Espiritismo, termos todos os recursos para possibilitar-nos uma experiência encarnatória marcante na nossa caminhada evolutiva. Estarmos agora no nível
de consciência para perceber a importância dos ensinos do Cristo e podermos associar o raciocínio, a lógica, a inteligência, como é proposta da doutrina espírita, na nossa identificação com esses ensinos do Cristo, é algo absolutamente inédito e que nos convida a, de fato, estabelecermos marcos divisórios entre as encarnações que já tivemos na Terra e a presente encarnação. E fechando esses comentários, Emmanuel nos diz o seguinte: os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Aqui nós temos, de uma forma muito veemente, a responsabilidade de como aprendizes da Boa Nova, renovada através do Consolador prometido em termos de contexto com a realidade que vivemos no mundo, nos colocarmos de livre e espontânea vontade como instrumentos do Senhor. É isso que Emmanuel aqui nos propõe. E nós iremos iniciar agora esse estudo. Aqueles que nos acompanham pela internet podem escrever questionamentos, dúvidas. Nós contamos aqui com a possibilidade de responder essas dúvidas ou perguntas durante essa live. Temos aqui a ajuda de nossa irmã Silmara, que está dando apoio a nos trazer alguma questão ou pergunta de algum de nossos irmãos que está acompanhando aí pelo Facebook. Posteriormente, esse vídeo estará disponível na nossa página no YouTube, no nosso canal. Tem o mesmo nome, José Soares de Melo Filho, canal. Vocês depois irão poder acessar esse estudo e estudos anteriores que lá estão gravados. Então, a temática de hoje, superconsciente, que se encontra no livro O Despertar do Espírito, da série psicológica de Joana de Ângeles, no capítulo 4, que é o que nós estamos analisando, o item O Superconsciente. E Joana nos traz logo na abertura desse item a seguinte definição: todas as aspirações do ser humano, seu futuro, suas conquistas a serem realizadas, o seu céu, encontram-se esculpidos no superconsciente, mesmo que adormecidas em estado de inconsciência. É isso que nós iremos analisar. Iremos tentar aqui fazer alguns aprofundamentos. No livro No Mundo Maior, logo nos primeiros capítulos, há toda uma extensão de esclarecimentos a respeito da mente e do cérebro. E numa das separações básicas utilizadas na psicologia, em 3 divisões fundamentais: inconsciente, consciente e superconsciente. O superconsciente, que é o assunto que nós estaremos abordando hoje, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, e aqui queremos deixar isto bem claro, porque a psicologia acadêmica, a psicologia estruturada nas escolas, tem todo um campo de abrangência que se limita. E de onde Joana de Ângeles, anexando o conteúdo revelador da doutrina espírita, nos possibilita uma compreensão que vai um pouco mais além.
psicologia espírita ou a psicologia de Joana de Ângeles, ela, a partir da chamada quarta força da psicologia, que estende, sobretudo, em termos da chamada escola da psicologia transpessoal, ela oferece essa psicologia transpessoal vai abrir campo para a ponte aonde Joana de Ângeles aprofundará conceitos nos quais a imortalidade da alma, a reencarnação, a interferência das mentes dos desencarnados sobre a nossa fazem parte, ou seja, a compreensão básica dos postulados espíritas. Então não queiramos enquadrar as pontuações que iremos colocar aqui dentro da psicologia acadêmica comum. E nesse início, quando Joana de Ângeles nos diz todas as aspirações do ser humano, seu futuro, suas conquistas a serem realizadas, o seu céu, aquilo que a criatura humana identifica como felicidade, encontram-se esculpidos no superconsciente, mesmo que adormecidas em estado de inconsciência. Como é essa história de mesmo que adormecidas em estado de inconsciência? Porque é decorrente do nível psicológico da maioria das criaturas humanas, ainda envolvidas no materialismo, na unicidade das existências, com as vocações, objetivos e metas preenchidos pelas ilusões dos gozos dos sentidos, e aonde se limitam, em termos de percepção, as realidades que alcancem apenas o campo sensorial ou material. Nesse estado, esse campo da mente, que aqui é chamado de superconsciente, fica praticamente em estado latente, adormecido. E aqui ela vai bem mais além quando diz, em estado de inconsciência. Para que a realidade do superconsciente, que é a parte mais nobre da nossa mente, que iremos tratar nessa tarde, seja logrado êxito, o trabalho de aproveitamento, de utilização dessa área que está em toda criatura humana, da forma mais planificadora possível, é imprescindível abrirmos-nos, em termos de entendimento da vida, a realidade espiritual em que a mesma se fundamenta. Continuando, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a área nobre do ser, o superconsciente, é o fulcro da inspiração divina. Fulcro é essência, é o núcleo, é a parte mais importante da inspiração divina, onde se estabelecem os paradigmas, os modelos, orientadores do processo da evolução. Então é nessa parte nobre do ser, o superconsciente, que estão os modelos, o alicerce, as bases orientadoras do processo da evolução. Como assim? Porque se passa o seguinte, meus irmãos e amigos internautas que nos acompanham. Enquanto nós não acordamos para a realidade profunda da vida, que é a espiritual, a nossa mente estabelece padrões de sintonia apenas com aquilo que abrange o campo sensório. E nesses limites, nós nos enquadramos naquela área reencarnatória que as doutrinas orientais chamam de rota de Sansara.
de reencarnações repetidas, de pouco aproveitamento espiritual para a nossa caminhada evolutiva. Apenas envolvidos com necessidades puramente materiais, com a busca do poder, das posses, achando que a vida é o corpo e tendo metas que morrem todas no túmulo, nós não encontramos nesse tipo de reencarnação aberturas de fato sensibilizadoras para um processo evolutivo qualificável. Então, claro, pela reencarnação se evolui através da dor, do sofrimento, mas é uma evolução arrastada, com inúmeras vezes situações onde o espírito volta a cometer erros que já havia cometido no passado. Então, só agora em que abrimos as possibilidades para o trabalho do superconsciente, a parte mais nobre da nossa mente, é que nós iremos poder ter um aproveitamento mais enriquecedor da nossa encarnação em termos de conquistas no processo evolutivo. Continuemos. O superconsciente é também conhecido como inconsciente superior, de onde dimanam as funções parapsíquicas superiores, assim como as energias espirituais. Então, é do superconsciente que são emanadas, que vêm as funções parapsíquicas superiores. O que é isso? Todas aquelas atividades que dizem respeito às possibilidades parapsíquicas, mediúnicas, de sintonia em termos sublimares, são trabalhadas na área do superconsciente. É por isso que essa matéria é tão importante, tratarmos dela sob a luz da psicologia de Joana de Ângeles, para o melhor aproveitamento da nossa oportunidade reencarnatória. Continua Joana. Aí se encontram os tesouros da vida transpessoal, entre as esferas orgânicas e psíquicas, se faz mais livre e amplamente. Vejam que maravilha. É aí na área do superconsciente que se encontram os tesouros da vida transpessoal. Que tesouros são esses? Esses tesouros dizem respeito às verdadeiras aquisições do nosso espírito, a conquista de virtudes, o encontro com o nosso self, com o nosso eu profundo, com o nosso Cristo interno. Esses são os tesouros da vida transpessoal, que não se limitam à temporária passagem pelo invólucro físico, pela matéria. Porque logo em seguida Joana diz o seguinte, no qual o trânsito entre as esferas orgânica e psíquica se faz mais livre e amplamente. Então é na medida em que nós estivermos cuidando dessa área mental, o superconsciente, e nesse estudo de hoje nós teremos
as diretrizes de como cuidar dela, é que nós ampliaremos as possibilidades de conquistas desses tesouros. Continuando. Irradiando-se do chakra coronário por sucessivas emissões de ondas pensamento, através dos exercícios de concentração, meditação e prece. Desenvolve-se abrindo os registros para a captação de outras mentes que se lhe cruzam no mundo extracorpóreo. Aqui tem muitos pontos para analisarmos e refletirmos. Eu volto a lembrar aqueles que estão nos acompanhando a possibilidade de deixarem perguntas, dúvidas, registrando aí através do Facebook. Lembro também, se possível, compartilhem esse vídeo. Nós procuraremos responder as perguntas durante o estudo de hoje ou posteriormente através do Facebook ou no nosso canal no YouTube. Então, dúvidas ou perguntas, deixe aí que nós tentaremos trazer as perguntas e responder durante essa live. Então, o superconsciente, voltando ao início desse slide, irradiando-se do chakra coronário por sucessivas emissões de ondas pensamento, através dos exercícios de concentração, meditação e prece, desenvolve-se. Então aí estão fornecidas para nós algumas ferramentas fundamentais. Exercícios de concentração, meditação e prece. Aqueles que já nos acompanham há algum tempo nos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, naturalmente se lembrarão que em inúmeras oportunidades nós somos chamados a atenção à prática desses exercícios, como sendo da máxima importância para o aproveitamento na compreensão desses textos da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, exercícios de concentração tanto se dão quando nós nos envolvemos numa leitura em um romance espírita, por exemplo. Aqui sempre lembramos os romances históricos do cristianismo primitivo trazidos a nós por Emmanuel. Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Posteriormente tivemos o romance Renúncia. Também eu aconselho muitos romances de Victor Hugo, tanto através da mediunidade de Valdo Franco, como de Zíbia não. Me passou o nome do médium aqui, depois eu volto. Zilda Gama, que são publicados pela Federação Espírita Brasileira. Então, esses romances espíritas, quando nós nos aprofundamos na leitura e somos envolvidos emocionalmente, é um exercício de concentração excelente. Também aqui é focada a questão da meditação e da prece. A meditação, tanto aquela na qual nós procuramos, através da introspecção, refletir sobre a reencarnação, por exemplo, até que ponto nós temos certeza absoluta dela. Refletirmos sobre uma página de uma mensagem espírita e a prática da prece. E a consequência disso, Joana nos diz aqui. Desenvolve-se essas irradiações do chakra coronário para a captação de outras mentes que se cruzam no mundo extracorpóreo.
E aqui no caso, mentes elevadas, benfeitores espirituais, espíritos que também trabalham junto a nós no esforço da caminhada evolutiva. E nós passamos a perceber de uma forma mais clara as sugestões que eles podem estar nos passando. Na medida em que esse trabalho do superconsciente, que está associado ao chakra coronário, vão se dando, nós estaremos bem mais sensíveis a perceber conselhos do nosso anjo guardião, de espíritos familiares que têm condições e querem o nosso bem em nos ajudar. Bom, continuemos aqui esse aprendizado sobre o superconsciente no livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. Favorecendo a paranormalidade humana, o superconsciente é o núcleo onde tem lugar os fenômenos mediúnicos, por facultar a decodificação da mente, que se lhe direciona, assim transformando-a em palavras, projeções ideoplásticas, manifestações artísticas, culturais e materiais. Que beleza, hein? Tudo isso como consequência desse trabalho que nós aqui somos convidados a realizar com o superconsciente. Então, voltando aqui ao início desse slide, favorecendo a paranormalidade humana, o superconsciente é o núcleo onde tem lugar os fenômenos mediúnicos. Por aí nós podemos ir tirando as conclusões da importância dessa parte da nossa mente diretamente ligado à epífise, à glândula da mediunidade, e que, à medida em que nós vamos trabalhando, usando as ferramentas que citamos, temos esse favorecimento da paranormalidade. E mais adiante, Joana diz, por facultar a decodificação da mente que se direciona. E aqui ficaria a pergunta para aprofundamento do nosso tema. E por que as pessoas que estão envolvidas no materialismo e que não têm a mente aberta de maneira nenhuma para as razões espirituais da vida, não conseguem fazer esse desenvolvimento? E aqui nesse texto que estamos analisando, fica bem explícito a razão. Estando com a mente completamente direcionada para os interesses do corpo, da matéria e dos instintos, a criatura humana não consegue estabelecer campo vibratório para a percepção do mundo espiritual elevado, para perceber e aproveitar melhor os conselhos do seu anjo protetor, do seu anjo guardião. É necessário que esse trabalho de despertamento da consciência elevada, do superconsciente, esteja sendo realizado. E aí, quando nós nos empenhamos em realizar, mais facilmente perceberemos, pelo campo intuitivo ou da inspiração, esse amparo espiritual ao nosso redor. E fechando esse conteúdo que estamos analisando, é dito o seguinte: assim, transformando-a em palavras, projeções ideoplásticas, manifestações artísticas, culturais e materiais. É o grande leque de atuação que nós somos
nos habilitamos a nos tornar instrumentos de atuação. Na medida em que nós estamos mais conectados com a espiritualidade elevada através do superconsciente, nós temos desde as inspirações para as artes, para a mediunidade, para as manifestações culturais, inclusive materiais, que é aquela consequência natural daquilo que Jesus já havia colocado no Evangelho. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas em acréscimo. Essas demais coisas em acréscimos entram, inclusive, as materiais. Na medida em que esse trabalho por elevar-nos psiquicamente, por darmos mais energia e atuação ao superconsciente, questões de ordem material que antes não conseguíamos resolver começam a ter uma solução que nos causa muitas vezes uma profunda surpresa. Continuando ainda esse tema. Tendo na epífise ou pineal o veículo para as manifestações psíquicas superiores, mediante exercícios mentais e morais, amplia a capacidade e registro do mundo ultrassensível, que se exterioriza através dos equipamentos de alta potência energética de que se constitui. Então aqui agora começa a ficar bem claro esses fatores mediúnicos associados ao trabalho do superconsciente. É porque ele tem na epífise ou pineal o veículo para as manifestações psíquicas superiores. Mas para que haja um aprimoramento dessas manifestações, algo se torna necessário. Mediante exercícios mentais e morais, amplia a capacidade e registro do mundo ultrassensível. Então, quanto mais nós estivermos envolvidos nas energias e nas correntes do bem, mais o nosso superconsciente estará ativo, mais sensível nós estaremos à realidade do mundo espiritual benfeitor. E nisso, como aqui é bem detalhado, mediante exercícios mentais e morais. Exercícios mentais, pelo máximo de cultivo que possamos dar ao estudo de obras dignificantes, palestras, seminários, aonde a nossa mente esteja cada vez mais se iluminando com conceitos elevados, evangélicos. Esses exercícios mentais, e depois diz, imorais, que são uma consequência, que na medida em que a nossa mente amplia suas possibilidades de compreensão do bem, o estímulo para a prática é irreversível. E quando nós nos possibilitamos a caridade em ação, aí se estabelece de uma forma ainda mais intensa essa ampliação da capacidade. Fechando aqui esses comentários desse item, diz assim, que se exterioriza através dos equipamentos de alta potência energética de que se constitui. Então, a importância desse tema do superconsciente vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais precioso esse conhecimento.
Continuemos. É o superconsciente o celeiro do futuro do ser, por estar em ligação com o psiquismo cósmico, do qual recebe forças específicas para o desenvolvimento intelecto-moral, da afetividade, das expressões sexuais encarregadas da perpetuação da espécie, do equilíbrio da hereditariedade. Vamos fazer aqui alguns apontamentos dentro desse tema que nós vamos percebendo como ele é importante. Então, o superconsciente é o celeiro do futuro do ser, por estar em ligação com o psiquismo cósmico. O superconsciente vai se dando naturalmente no desenvolvimento daquilo que Joana de Ângeles oportunamente tratamos dessa expressão que ela utilizou, deutropismo divino. O deutropismo, o despertar da consciência nossa em direção ao divino que já existe em nós, ao Cristo cósmico, ao eu profundo. E é por isso que aqui ela coloca esta frase: é o celeiro do futuro do ser, por estar em ligação com o psiquismo cósmico. E o mais importante vem em seguida, do qual recebe forças específicas para o desenvolvimento intelecto-moral. Parar aqui nesse ponto. Ora, é uma consequência natural. À medida em que nós temos a disciplina e a constância na busca de emitirmos no nosso campo mental ideias elevadas, pensamentos do bem, emoções vinculadas à caridade e ajuda ao nosso próximo. Nós passamos então, por livre decisão do bom uso do livre-arbítrio, recebermos da espiritualidade elevada subsídios que vão aumentando mais ainda em nós esse campo energético que está sendo bem aproveitado. Era tudo isso que a espiritualidade que quer o melhor de nós esperava. Quando nós passamos de forma explícita, mental, emocional, a querer e a desejar sublimarmos-nos espiritualmente, não faltarão subsídios, ideias, sugestões, incentivos da espiritualidade elevada para o melhor êxito nesse trabalho de ativação nossa, do superconsciente. É isso que o texto quer nos dizer. As consequências não poderiam ser outras, estão associadas nas expressões sexuais, no equilíbrio da hereditariedade. E esse campo de equilíbrio da hereditariedade, ele pode ser entendido, compreendido sob vários aspectos. Inclusive aqueles nos quais, a partir do momento em que nós expressamos uma linha de conduta digna, um compromisso efetivo de melhoramento espiritual, pessoal, nós passamos a possibilitar mudanças na nossa carga genética hereditária, favorecendo a superação de doenças, de dificuldades, de problemas outros, desde que percebidos como ideais no nosso psiquismo profundo. Então é isso que o texto vai nos levando a compreender. Continuando.
À medida que o ser se conscientiza do potencial elevado que ele dorme em germe no superconsciente, mais pode utilizá-lo a serviço da vida, crescendo no rumo da identificação com Deus. Vamos aqui colocar alguns pontos para melhor aproveitamento desse conteúdo maravilhoso desse livro O Despertar do Espírito. Então, à medida que o ser se conscientiza do potencial elevado que ele dorme em germe no superconsciente, mais pode utilizá-lo a serviço da vida. Porque se dá o seguinte, e aqui é muito importante colocarmos esse esclarecimento. A realidade que é bem tratada na física quântica, em associação ao que hoje nós já recebemos na doutrina espírita, é que a percepção, a observação de um fenômeno ou de uma realidade, acusa o observador um direcionamento de energias, de vibrações, que intensifica a realidade da coisa observada num processo de interação recíproca. O que é que eu estou querendo dizer? De que é na medida em que vocês que estiveram aí nos acompanhando começam a tomar consciência de que na mente de cada um de nós existe uma parte delicada e profunda chamada superconsciente, e que ela é trabalhada pelo exercício da prece, da meditação, da reflexão, da oração. À medida em que nós passamos agora a dar interesse e consciência da existência desse fator, automaticamente esse fator, em termos reais, ganha força energética. Cada vez mais realidade em termos de atuação e ao mesmo tempo de percepção da nossa parte. Então, ao cuidar pela busca do conhecimento da vida espiritual, pelas práticas de meditação, abrir o meu campo de sensibilidade, abrir o meu campo para essa realidade bem íntima na nossa mente, que é o superconsciente, ele passa de fato a ter uma atuação real. A baixa atuação dele na vida da maioria das pessoas materialistas é porque elas não estão nem aí para a existência de mundo espiritual ou desse assunto que estamos tratando aqui. Ó, se a mente da pessoa não está nem aí para a existência daquilo, aquilo não, para elas também é como se não existisse. Isso é assim. Ao entrarmos numa sala, pode ser uma sala de nossa casa, nós temos a ideia exata de móveis ou de objetos que temos interesse e que sabemos da existência. Mas se um objeto que não faz parte habitual desse cômodo da percepção nossa é ali colocado, é muito possível que nós entremos e saímos dessa sala, do quarto, sem perceber a existência daquele objeto que não é apto considerarmos como fazendo parte daquele cômodo. E é como se ele não existisse. Assim são muitos fatores do nosso psiquismo que só à medida em que agora nós sabemos da realidade deles e passamos a dar atenção,
eles de fato passam a existir. Finalizando aqui esse comentário, diz assim: à medida que o ser se conscientiza do potencial elevado que ele dorme em germe, o superconsciente, mais pode utilizá-lo a serviço da vida, crescendo no rumo da identificação com Deus. Então, quanto mais nós agora estivermos atentos a essa realidade e dermos a ela atenção, mais ela estará sendo utilizada a serviço da vida e do trabalho de direcionamento nosso para a identificação com o Criador. Continuando. Redes de fibras nervosas muito delicadas conduzem as energias que se exteriorizam da pineal e se expandem por todo o cérebro, facultando que ocorram os fenômenos espirituais. Essas energias irrigam de vitalidade as demais glândulas endócrinas, beneficiando o organismo em geral. Mais conteúdo importante para aqui compartilharmos. Então, há uma realidade material intrínseca a esse trabalho de atenção nossa ao superconsciente. Redes de fibras nervosas muito delicadas conduzem as energias que se exteriorizam da pineal e se expandem por todo o cérebro. Como é isso? Hoje se sabe, através das chamadas experiências da neurociência, de fotos e de imagens internas do cérebro, sobretudo nas áreas onde os neurônios e demais componentes da área cerebral expressam, e isso foi constatado cientificamente, mudança de coloração quando a mente nossa, nossos pensamentos, estão envolvidos com objetivos elevados. Então, é uma realidade. Na medida em que nós nos envolvemos com os ideais do bem, com a prática do amor ao próximo, a nossa mente emite luz. É isso que tem se levado a constatações na área da ciência e que também enfoca de que quando nós estamos com a nossa mente, os nossos pensamentos focados para objetivos puramente materiais ou em determinados desequilíbrios emocionais, essa área do cérebro, a mesma área, torna-se opaca ou escura por falta de luz. Então, continuando aqui o texto, diz assim: que se expandem por todo o cérebro, facultando que ocorram os fenômenos espirituais. Essas energias irrigam de vitalidade as demais glândulas endócrinas, beneficiando o organismo em geral. Vejam que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo em que nós estejamos trabalhando esse direcionamento de atenção ao superconsciente, há por decorrência um benefício energético, saudável e positivo para as nossas glândulas endócrinas, beneficiando o organismo como um todo. Faculta o estabelecimento
para que o nosso sistema defensivo, nosso sistema imunológico, esteja mais forte. À medida em que a nossa mente trabalha ideias positivas e ideias do bem. Então não faltam incentivos para que a gente cuide agora, cada vez mais, de forma atenta a esse trabalho de processamento interno, no bom uso do livre-arbítrio, em busca de iluminação da mente e da vivência do Evangelho do Cristo. A decorrência de tudo isso é o fortalecimento da nossa saúde. Que maravilha! Continuando. Intuição, inspiração superior, psicofonia, psicografia, traduzem a plena sintonia entre os espíritos e os homens, como resultado da identificação entre o seu superconsciente e as mentes devestidas de matéria. É muito bom ouvirmos isso, né? De que na medida em que nós estivermos fazendo esse trabalho de conscientização do superconsciente, nós abrimos campo para o desenvolvimento das faculdades paranormais, parapsíquicas, tanto na área da intuição, da inspiração superior, da psicofonia, da psicografia, que traduzem a plena sintonia entre os espíritos e os homens. E terminando, o texto diz, como resultado da identificação entre o seu superconsciente e as mentes devestidas de matéria. Claro que aqui precisamos entender que com o fortalecimento dessa área do nosso cérebro, no trabalho mediúnico de ajuda, de interferência, de socorro espiritual, a identificação também de espíritos que careçam da nossa ajuda. É possível. Mas aí tem um ponto que é importante não esquecermos. Nós estaremos equilibrados, harmonizados, habilitados, capacitados para ajudá-los sem nos deixar levar por qualquer influência deletéria ou ruim. É essa a questão. Continuemos ainda. Uma vida mental e moral saudável, assinalada por hábitos edificantes, amplia a capacidade do superconsciente, o self, para que os laboratórios celulares produzam irradiações específicas, portadoras de equilíbrio e paz. Estamos aí nos aproximando, esse é o penúltimo slide que nós iremos analisar desse estudo de hoje, mas temos a percepção de que o tema, não só pela importância, mas também pela compreensão, está sendo bem aproveitado. Então aqui é dito a nós o seguinte: uma vida mental e moral saudável, assinalada por hábitos edificantes, amplia a capacidade do superconsciente ao self. Que maravilha, né? Então é o resultado natural desse esforço de autoburilamento, de automelhoramento nosso, que amplia a capacidade do superconsciente e que,
como aqui é colocado no final, para que os laboratórios celulares produzam irradiações específicas, portadoras de equilíbrio e paz. Aqui se dá o que nós poderíamos chamar de, em vez de círculo vicioso, seria círculo virtuoso. Na medida em que se dá o nosso esforço de trabalho mental e moral, amplia-se as potencialidades de equilíbrio, inclusive no nosso corpo físico. E depois o que se dá? Reciprocamente, os laboratórios celulares produzirão irradiações específicas portadoras de equilíbrio e paz. É como se fosse assim. Que, aliás, é o resultado daquele provérbio: mente sã em corpore sano. Mente sã em corpo são. O corpo saudável ajuda a manutenção da mente saudável, que reciprocamente torna o corpo mais saudável e mais forte. E tudo isso no trabalho de características eternas. Porque esse trabalho que nos é possibilitado pelo esclarecimento das obras psicológicas de Joana de Ângeles é um trabalho que não vai servir só para a nossa encarnação, vai servir para nós também no plano espiritual. E é por isso que nós precisamos dar o máximo de atenção para bem aproveitá-lo. Nós vamos agora para o último tópico que iremos analisar nesse estudo de hoje. Lembro àqueles que nos acompanharam. Posteriormente, esse vídeo estará disponível na página do YouTube, no nosso canal. E alguém tiver dúvida ou pergunta, deixe aí, e que nós procuraremos responder pelo avançado da hora no nosso próximo encontro, se a pessoa quiser que venhamos a trazer a pergunta. Se não, responderemos na página do Facebook ou do YouTube. E Joana nos diz agora o seguinte: o cultivo de um campo com carinho e sementes selecionadas responde com farta colheita de flores e sazonados frutos, enquanto que, deixado ao abandono ou ao descaso, restitui a indiferença com que é tratado através de cardos e abrolhos, ou aridez e morte. Vamos fazer aqui algumas observações. Joana aqui está nos chamando nessa reflexão final ao fato de que o esforço do trabalho, do bom cultivo de sementes selecionadas para a nossa mente, para os interesses da nossa vida, cuidadas com zelo, com carinho, responderão por uma colheita maravilhosa, tanto nesta vida quanto nas posteriores, ao mesmo tempo em que ela nos adverte que, deixada ao abandono, ao descaso, como infelizmente muitas pessoas o fazem, restitui cardos e abrolhos, espinhos, aridez e morte. Aridez e morte, porque, lembrando aqui até uma passagem da carta do apóstolo Paulo, que inclusive é comentado por Emmanuel, é uma referência a uma passagem de Romanos. Ele comenta no livro Pão Nosso e ele diz: se vivermos em espírito, que significa
cultivando os valores da vida imortal, efetivamente estaremos trabalhando a imortalidade dentro de nós. Mas se vivermos segundo a matéria, presos de forma ampla às satisfações físicas e instintivas da matéria, colheremos morte. Porque fato é esse que o apóstolo Paulo diz, que a revelação espírita deixa bem claro. Aqueles que adentram-se no plano espiritual, sem terem trabalhado valores espirituais na sua vida, não encontram chão para colocar os pés. Porque, em termos de realidade, a projeção da mente humana exclusivamente para os valores temporários da matéria vão lhe trazer frustração, inconsciência e morte. Então, deixamos aqui votos de muita paz e, posteriormente, estaremos avisando a nossa próxima live, dependendo dessa situação de pandemia que temporariamente estamos vivenciando. Muita paz para todos.